Um caso especial de uma função afim. Uma função com lei de formação do tipo y é igual a x, com real e não nulo, é chamada de função linear. Então, isso aqui a gente tem como uma função linear. Alguns exemplos de funções lineares. Tá? Toda vez que eu ver esse termo, função linear, eu já tenho que lembrar, é igual a x, é igual a vezes x. Então, y é igual a 3x, né? Nesse caso aqui, f de x é igual a 5x. E no exemplo 3 aqui eu tenho y é igual a meio vezes x. Tá? Quando a é igual a 1, a função linear recebe o nome de função identidade. A lei da função identidade, né, f de x é igual a x. Vamos nos lembrar disso daqui, hein? Caso especial de uma função afim. Vamos nos lembrar. O plano cartesiano que nós vimos agora há pouco, né, ele é como um mapa na matemática. A gente vai saber certinho como que tem essas coordenadas. E os nossos mapas que a gente tem de georreferenciamento não são muito diferentes disso aqui não, tá, pessoal? Também são com coordenadas, né? Lógico que lá tem outro nome, né? Não é eixo de ordenada e eixo de abscissas, né? Nós temos ali os nossos, nossas outras denominações quando a gente fala do nosso localização geográfica no planeta, tá? Mas vamos lá, matematicamente falando, nós vamos trabalhar então dessa seguinte maneira. Os eixos das ordenadas nós temos aqui y, né? E os eixos das abscissas, que é o eixo x. Nós temos que sempre lembrar disso aqui. Nós estamos falando de quadrante, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Notem que, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Isso aqui é em sentido anti-horário, tá bom? Como que fica um gráfico de uma função afim? É muito simples, né? É uma função de primeiro grau, como é que fica? Fica desse jeito aqui. O a, nesse caso, ele é diferente de zero, b é diferente de zero e o a maior que zero, então é uma função crescente. Já começa por aí. 2x mais 1. Então, aqui nesse caso, o x vai valer menos 2. Eu substituo ele aqui e eu vou saber qual que é o meu y, ou seja, o meu f de x. Olha aqui, ó, f de x. Já não estou mais falando isso aqui como y, ó. F de x é igual a 2x mais 1, né? Então, quando x for menos 2, f de x valerá menos 3. Quando x for menos 2, f de x será menos 3. Eu vou fazer, então, ó, juntar essa coordenada com essa e vou colocar um ponto. E aí eu vou fazer o quê? Menos 1, né? Então eu coloco esse menos 1 no lugar de x, resolvo isso aqui, e aí eu vou chegar a menos 1. Então, menos 1 de x, menos 1 de y. Outro ponto. Então, eu vou colocar aqui 0, 2 vezes 0 mais 1. Então, o que eu tenho? 1. Olha esse ponto aqui, ó. Tá vendo esse ponto aqui? É o ponto que chega, intercepta o eixo y. Olha aqui, ó, o ponto que intercepta o eixo y. Quem que é esse 1 aqui? É o b. Então, nós temos aqui ax mais b. É uma função muito simples, tá bom? E quando o x vale 1, eu coloco 1 no lugar, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, aqui eu tenho 1 de x, 3 de y. E aqui eu vou ter, quando o x for 2, eu coloco esse 2 no lugar, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, eu vou ter aqui, quando for 2 de x, 5 de y, faço a intersecção, ou seja, eu intercepto um ponto com o outro, vou ter uma coordenada aqui, e aí eu vou saber o que? Eu vou saber que ponto que eu vou colocar aqui. E qual é o resultado disso? O resultado é uma reta crescente. À medida em que eu aumento os valores de x, eu aumento os valores de y, tá? Então, isso aqui ele é crescente. Função afim com a diferente de zero e b diferente de zero, e o a menor, né? O a menor do que zero, tá bom? Então, vamos lá aqui, ó. Menos 3x mais 2. Eu faço daquela mesma forma como eu expliquei anteriormente, tá? Vocês podem fazer no seu caderno, podem resolver isso daqui, vocês vão obter os pares ordenados como a gente obteve aqui, e a gente também pode fazer o quê? A gente pode plotar esse gráfico aqui, tá? Então é possível da gente plotar esse gráfico aqui também no caderno e obter isso daqui. É uma reta, nesse caso, decrescente.
À medida em que eu aumento os valores de x, os valores de y eles vão diminuindo, tá bom? Então ela é decrescente. Função linear, b igual a zero. O b não existe, ó, 3x. Vocês podem resolver cada um desses pares aqui e também podem plotar o gráfico no caderno. É muito simples de fazer isso daqui, tá? É mais para a gente poder relembrar mesmo, tá? Função identidade, tá? Olha aqui, ó, f de x é igual a x. Acabamos de ver esse exemplo, função identidade, tá? Tem que prestar atenção nisso daqui. Olha só que interessante, como que esse gráfico fica interessante, ó, tá? Função constante, quando a é igual a zero. Poxa, se o a é igual a zero, então eu vou ter aqui, ó, uma reta paralela aqui, tá? Então ela é constante, né? Função crescente e decrescente, isso aqui a gente tem que saber, tá? É importante a gente saber isso daqui. Principalmente função crescente e decrescente. É importante a gente saber isso daqui. Observamos que o gráfico de uma função de primeiro grau é sempre uma reta. Quando a for maior do que zero, a função é crescente. Quando a for menor que zero, ela é decrescente. O coeficiente b é a ordenada do ponto 0, b, onde a reta intercepta o eixo y. É importante saber isso aqui. Eu já frisei isso aqui para vocês. O zero, ou raiz de uma função, é o ponto a dividido por b, né? AB, zero. A reta onde f de x é igual a zero. Tá? Então, o que é isso? O zero de uma função, basta eu pegar essa função, colocá-la igual a zero e resolver como uma equação. Aí eu vou saber qual é o zero dessa função. Estudo de sinal. É importante eu saber esse estudo de sinal aqui, né? Então, o que acontece aqui, ó? Isso aqui a gente chama da raiz, que é o ponto zero. O ponto zero está aqui, ó. Por exemplo, descobri esse ponto zero aqui, que é esse zero da função ou a raiz da função. Então, desse ponto em diante aqui, todos os meus valores aqui desse ponto em diante de x, todos os y serão positivos. Todos os pontos antes desse zero da função, todas as vezes que eu colocar aqui um ponto aqui em x aqui antes do zero, o y será negativo. Olha aqui como é que fica, ó, tá vendo? Então eu tenho isso aqui que é a raiz, né, ou zero da função, a raiz, e eu tenho essa reta aqui, que é a reta do eixo x, né? E o que acontece? Nesse lado eu vou ter o sinal de positivo para y. Todas as vezes daqui para frente, ó, que eu fizer eu fizer qualquer ponto daqui para frente, eu vou ter valores positivos para y. E antes dessa raiz aqui, eu vou ter sempre valores negativos para y. Tá? Nesse caso aqui, uma decrescente. Olha só, nós temos aqui a raiz. Ó. Antes da raiz, qualquer valor antes da raiz, eu vou ter y positivo. E qualquer valor depois da raiz, eu vou ter y negativo. Então é importante a gente saber isso daqui. Tá? É bem importante. Aplicações. Podemos citar aqui algum exemplo de aplicação que envolve uma função afim. Por exemplo, um representante comercial recebe mensalmente um salário composto por duas partes. Uma parte fixa e uma parte que é de valor de R$ 1.500 e uma parte variável, que corresponde ali à comissão de 6% do total de vendas que ele faz nesse mês. Nessas condições, a função pode ser expressa por, vamos lá, né? 1.500 é fixo, isso aí vem todo mês, né? Agora, 6% eu também posso representá-lo por 0,6 vezes o total de vendas que ele alcançou. Tá? Então, como é que eu faço então essa função chamada de função salário? Então, a função salário é igual a 0,6 vezes x, sendo x o total de vendas, que isso pode variar, né? Mais 1.500. Então, quer dizer que se ele não vender nada, ele recebe 1.500. Né? E ele pode receber 6% de todas as vendas que ele fez. Tá? Então, f de x é igual a 0,06x mais 1.500. Simples. Lembra daquele exemplo do João que a gente falou anteriormente? Tal, né? Então, que ele tinha lá um plano de saúde e que ele ia poder decidir qual plano de saúde seria melhor. Então, vamos utilizar agora as funções para a gente poder resolver isso daqui, tá bom? Vamos lá.
Então, ele tem um plano lá que cobra um valor fixo mensal de 140 e R$ 20 para cada consulta num certo período. E ali no plano B, um valor fixo mensal de 110 e 25 por cada consulta num certo período. Dependendo da necessidade, João fará de 5, 6 ou 7 consultas. Qual o plano mais econômico para ele em cada situação? Bom, vamos escrever as funções então, né? O plano A, nós temos y igual a, olha lá, é R$ 20 para cada consulta. Então, é 20 vezes x. E um valor fixo, ele não tem alteração, mais 140. Então, y é igual a 20x mais 140. Ou a gente pode reescrever como uma função f de x é igual a 20x mais 140. E no plano B, então eu tenho ali, ó, que para cada consulta ele vai variar em 25. 25 vezes x, dependendo da quantidade de consultas. Mas ele cobra um valor fixo mensal de 110. Então, mais 110. Então, a gente reescrevendo isso aqui sob a forma de uma função, f de x é igual a 25 mais 110. Bom, vamos colocar aqui, então, para 5 consultas. Né? O plano A executado aqui para 5 consultas. Então, 20x mais 140, 20 vezes 5 mais 140. Resolvendo isso daqui, a nossa resposta vai ser R$ 240, se ele optar pelo plano A de 5 consultas. Agora, o plano B para 5 consultas. Nota que ele é R$ 25, né? Mas ele é 110 valor fixo. Então, resolvendo essa equação aqui, ó, o que acontece? Nós chegamos a um valor de 235. Então, o plano B para 5 consultas, ele compensa. Tá? Vamos ver aqui o plano A para 7 consultas. Tá? O plano A aqui para 7 consultas, ó, 20 vezes x mais 140. Então, o que a gente faz? São 7 consultas, coloco 7 no lugar do x. 20 vezes 7, 140. 140 mais 140, 280. Tá? E o plano B aqui para 7 consultas, né? Ele vai dar 285. Então, o que acontece? Dependendo da quantidade de consultas que ele tem para fazer, é melhor o plano B. Agora, se for optar por 7 consultas, é melhor o plano A. E a pergunta que eu deixo para você responder, essa você vai responder. E se fossem 6 consultas? Qual plano seria melhor? A ou B? A forma de resolver eu já destaquei para vocês aqui, como é que faz. Agora vocês vão fazer isso daí e depois vocês vão me responder. Escreva a função afim. Bom, o que é uma função afim? Uma função de ax mais b. Sabendo que, olha aqui, presta bem atenção, hein? Olha só. A função para o elemento 1, ela é igual a 5. E a função para o elemento menos 3, ela é igual a menos 7. A pergunta que eu faço é, quanto vale A e quanto vale B? Então, esse primeiro exercício está aqui, ó, né? Então, nós temos uma função aqui de ax mais b, que é uma função afim. E nós temos aqui, quando o elemento 1, a função vai ser 5. E quando o elemento for menos 3, a função vai valer 7. A pergunta que eu faço é, quanto vale A, quanto vale B? Você sabe me dizer? E montar essa função? Então, olha aqui o que está acontecendo. Ó. Então, eu tenho aqui que A vezes 1, ó lá. A, eu coloco 1 no lugar do x. A vezes 1 mais B é igual a 5. A mais B é igual a 5. E eu tenho aqui, ó, A vezes menos 3 mais B é igual a menos 7. Menos 3A mais B é igual a 7. Então, como é que eu posso montar isso daqui? Bom, eu monto ela dessa forma aqui, né? Então, eu tenho aqui os valores de x e os valores de y, né? Eu não sei que valor que eu tenho aqui, mas eu tenho os resultados. E através desses resultados, eu posso descobrir quem são esses valores de A e de B aqui. Então, como é que a gente vai descobrir? Vamos lá, então. Então, o x ali para mim, olha lá o que acontece. Eu tenho A mais B. Quando o x for A mais B, eu tenho 5.
Quando x for menos 3a mais b, eu tenho 7 de y, tá? Agora, quanto vale A e quanto vale B? Nós chegamos no sistema, nós pegamos então isso daqui e nós transformamos isso aqui em sistema de equação, tá? Quem já passou lá pelo nivelamento, já viu isso daqui, já sabe como é que resolve, né? Então, A mais B igual a 5, menos 3A mais B igual a menos 7. Nós chegamos então no sistema. Eu optei por fazer dessa forma aqui, ó. Como eu tenho B positivo e B positivo, fica mais fácil eu colocar um menos 1 aqui e cancelar um B desses aqui. Como é que eu fiz isso? Dessa maneira, ó. Então eu multipliquei todo mundo aqui por menos 1. Ó, menos 1 vezes A, menos 1 vezes B, menos B, é igual a 5 vezes menos 1, menos 5. Tá? Somando essas duas equações aqui, olha só o que acontece. Eu cancelo B e vou somar as restantes. Então, eu vou ficar com menos A, menos 3A, menos 4A. Menos 5, menos 7, menos 12. Resolvendo a equação, A é igual a menos 12 dividido por menos 4, A é igual a 3. Aí, o que eu faço? Simplesmente substituo o A, que eu já descobri o valor dele, nessa primeira aqui. Coloco ele aqui. O A não é igual a 3? O A é igual a 3. Então, olha só como é que fica. 3 mais B é igual a 5. B é igual a 5. O 3 aqui está positivo. Passa para o outro lado, negativo. Né? Então, 5 menos 3, B é igual a 2. Pronto. Agora eu já descobri quanto que vale o A, quanto que vale o B. A pergunta é, como é que fica essa minha função aqui, ó? Eu descobri quanto vale o A, descobri quanto vale o B. Como é que eu vou reescrever essa função? Olha lá, f de x é igual a 3x mais 2, né? O A vale 3 e o B vale 2. A pergunta que eu faço é, isso está certo? Como é que eu sei que está certo? Será que está certo? Para eu saber que está certo, o que eu vou fazer? Vou aplicar isso daqui sob forma de prova. Então, eu vou pegar essa função que eu acabei de descobrir, né? E vou aplicar. Quando eu substituir o elemento 1 aqui no lugar de x, eu vou obter 5? Se eu substituir o elemento menos 3 no lugar de x, eu vou obter menos 7? Faz aí para mim, descobre, vamos ver se está certo, tá? Já já vocês vão conversar comigo e vocês vão falar se está certo, tudo bem? Então vamos lá, uma função afim de ax mais b, sabendo, né? Vamos lá então. Considerando essa função de R em R definida por 5x menos 3. Essa função ela é crescente ou decrescente? Responde aí para mim agora, rapidinho. É crescente ou decrescente? Por quê? Qual é o zero dessa função? Como é que eu descubro qual é o zero dessa função? Hein? Não vou dar de bandeja não, vai ter que fazer. Ponto onde a função intersecta o eixo y. Responde agora. Agora, vamos lá. O ponto onde a função intersecta o eixo y. Responde. É simples. Não precisa resolver a equação, não. O gráfico da função. Muito simples. Dá para fazer também. Tá? E o estudo de sinal. O estudo de sinal é muito fácil. É muito legal. É simples de fazer. Vamos fazer? Tá? Grato por sua atenção. Até a próxima com as respostas, hein?